A palavra mundo na Bíblia é usada com diferentes significados. Pode se referir tanto à terra como obra da boa criação de Deus quanto à humanidade caída, que vive em pecado e em oposição a Deus. O mundo, como obra da criação de Deus, também sofreu as consequências da queda. Após o pecado de Adão, a criação foi amaldiçoada e passou a experimentar desordem e decadência. A terra, que antes era um lugar de harmonia, passou a produzir espinhos e abrolhos, e a natureza se viu frustrada pela maldição do pecado. Gênesis capítulo 13 versículos 17 a 19. Como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 e versículos 20 a 22, a criação geme, aguardando o momento em que será redimida da corrupção, assim como os filhos de Deus. Essa realidade explica a existência de catástrofes e deformações na natureza, resultantes do impacto do pecado na criação. Por outro lado, a palavra mundo também se refere à humanidade caída, que vive em rebeldia contra Deus. Este é o mundo no qual Satanás é descrito como príncipe, João capítulo 12 verso 31, capítulo 14 verso 30, capítulo 16 verso 11, e Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4 verso 4, um mundo que está sob o poder do maligno, 1 João capítulo 5 verso 19. É dentro deste contexto de um mundo caído que o cristão deve viver, não se isolando da sociedade, mas sendo uma testemunha da luz e da verdade de Cristo. Jesus, em sua oração ao Pai, deixou claro que os cristãos não devem ser retirados do mundo, mas devem ser protegidos do mal enquanto cumprem sua missão. João capítulo 17 versículos 15 a 18. O cristão é chamado a ser a luz do mundo, Mateus capítulo 5 e versículos 14 a 16, e o sal da terra, Mateus capítulo 5 e verso 13, vivendo de maneira exemplar em meio à sociedade, influenciando positivamente todos ao seu redor. Isso significa que, em vez de fugir do mundo, devemos ser agentes transformadores em todas as áreas em que estivermos presentes, seja na educação, na política, na economia, nas artes, ou qualquer outra esfera da vida. Embora estejamos cientes de que somos peregrinos neste mundo e que nossa verdadeira morada está com Deus, devemos viver de modo digno do chamado que recebemos. 1 Pedro capítulo 2 e versículos 11 e 12, sendo influentes, exemplares e, acima de tudo, testemunhas fiéis do reino de Deus e do Evangelho de Cristo. Assim, em meio a um mundo caído, somos chamados a brilhar como luzes para a glória de Deus, fazendo diferença onde quer que estejamos.